O milagre da cura de Pierre de Rudder. Pierre Jacques de Rudder, de 44 anos, era de Jabec, na Flandres Ocidental, Bélgica, em 1867. Era jardineiro de uma importante e rica família. O acidente. Um dia, Rudder conversava com dois conhecidos, os irmãos Knockaert, que estavam derrubando árvores perto do castelo do Visconde de Bus. Uma árvore que caíra em lugar errado atrapalhava o trabalho dos dois irmãos. Rudder pôs-se então a tirar galhos dessa árvore enquanto os irmãos a empurravam com alavancas. Mas a árvore escorregou. Caiu sobre Rudder. De 1 decímetro abaixo do joelho, até o peito do pé inclusive, a tíbia e perônio ficaram esmagados. Os ossos do terço superior da perna esquerda ficaram separados 3 centímetros dos correspondentes ossos dos 2 terços inferiores. Consta o testemunho do médico de Oldenburg, Dr. Affenaer, chamado pelo Visconde de Bus, patrão de Pierre Jacques. O médico imobilizou a perna e manteve o conjunto com uma bandagem. Irreparáveis consequências. Várias semanas depois, ao retirar o aparelho imobilizador, porque o ferido sofria muito, não houvera nenhum progresso. Pelo contrário, os fragmentos de ossos, desprovidos do seu periósteo, estavam banhados em pus, chaga com longa ulceração, purulenta e gangrenada. Chaga também no peito do pé. O médico foi radical. Retirou cirurgicamente fragmentos necrosados de osso. A perna balançava abaixo do joelho. Rudder ficou 1 ano na cama. Quando se levantou, só podia caminhar apoiando-se em 2 muletas sem que de modo nenhum a perna doente tocasse no chão, pois a dor, como em outras muitas vezes, seria dilacerante. O seu empregador, Visconde Alberic de Bus de Gisigny, leva o coxo aos melhores especialistas de Bruxelas, dentre eles ao famoso Dr. Thiriart, cirurgião do rei da Bélgica, ao Dr. Verriest, presidente da Associação Médica de Bélgica, e a outros médicos. Não há possibilidade de recuperação, especialmente por falta de periósteo, do qual depende a formação do calo ósseo necessário. O balanceamento da perna danificava e infeccionava cada dia mais a chaga purulenta, facilitando a necrose dos ossos nos extremos dos ossos separados. Os médicos com muita dificuldade conseguiam circunscrever a gangrena às chagas da perna. O doente tinha de lavar suas feridas 2 ou 3 vezes por dia. Foram passando os meses e os anos. 8 anos. Agora só amputando a perna à altura do joelho, havia alguma possibilidade de salvar-lhe a vida. Poucas possibilidades. A amputação naquela época e na situação da perna, o tratamento e a asepsia seriam muito difíceis. A amputação muito provavelmente só aceleraria a morte de Pierre de Rudder. O santuário de Oustaker, na Flandres Oriental, é manifestação da devoção secular da Bélgica à Imaculada, já antes da proclamação do dogma, em 8 de dezembro de 1854. Depois, Oustaker foi chamada Lourdes em Flandres. Uma basílica com residência de jesuítas, encarregados do santuário e de atender às procissões e peregrinações. Os médicos desaconselharam e até ridicularizaram a pretensão de Rudder de participar de uma peregrinação à Basílica de Nossa Senhora de Lourdes, em Oustaker, para pedir a cura. Escreve nas suas memórias a Viscondessa de Bus. Então ele tirou as faixas, todas impregnadas de pus e sangue, insuportável odor se desprendia, as 2 partes do osso quebrado traspassavam a pele e estavam separadas por uma chaga supurante. Comovida, a Viscondessa de Bus convenceu seu marido a possibilitar a viagem, não porque esperasse a cura, senão para propiciar a tão sofredor doente um consolo espiritual. 1 semana antes da peregrinação, o Dr. Holtsager examinou o doente e concretamente destacou as observações do balanço desordenado da perna, inclusive ficando o calcanhar para frente e os dedos para trás. Na véspera da viagem, o Dr. de Visch faz constar no seu relatório as chagas purulentas e fétidas, uma mais profunda abaixo do joelho e outra mais extensa no peito do pé, como também
o movimento de torção e o balançar da perna em todas as direções, podendo dobrar-se sobre si mesma. Inúmeras testemunhas afirmaram que viam Rudder balançar a perna em todas as direções, e com um movimento de torção até os dedos ficarem para trás e o calcanhar para frente. Com esses movimentos, frequentemente vazava pus. Inúmeras testemunhas afirmaram que viam Rudder balançar a perna em todas as direções, e com um movimento de torção até os dedos ficarem para trás e o calcanhar para frente. Com esses movimentos, frequentemente esguichava pus. Jabek é uma vila onde todos se conhecem. Pierre-Jacques de Rudder, precisamente pela sua angustiante situação, era conhecidíssimo. Inspirava a compaixão de todos, tudo público e notório. No dia da peregrinação a Oustaker, 7 de abril de 1875, 8 anos e 2 meses após a fratura, o guarda-barreira Pierre Blom acolhe Rudder na sua casa, para que descansasse um pouco. Da casa de Pierre à estação do trem, teve que caminhar 2 horas, apoiado nas suas muletas e ajudado pela esposa, para percorrer somente 2,5 km. O Sr. Blom viu o balançar da perna nua, sentiu o cheiro fétido das chagas purulentas e da gangrena. Testemunhos do chefe da estação, Sr. de Kuyper, que também conhecia muito bem Pierre de Rudder. Testemunhos dos companheiros de viagem. Sentou-se no trem junto a Jean Duclos e sua mãe. Todos, mais uma vez, viram Dona Colette, a esposa de Pierre de Rudder, ajudando-lhe a trocar as bandagens, e observaram a horrorosa situação da perna. Em Oustaker, teve que caminhar um pouco no terreno do santuário. No caminho, detém-se para descansar e reza fervorosamente perante o crucificado no velho Calvário. Está esgotado. Sua mulher, Colette, oferece-lhe um pouco de água que acaba de pegar na fonte da gruta para reanimá-lo. E por fim na gruta, Pierre-Jacques de Rudder está agora diante da gruta de Nossa Senhora de Lourdes, em Oustaker-les-Gandes. Reza. Quase chora. Confia muito filialmente na Mãe Celeste. E de imediato, Pierre-Jacques de Rudder se levanta, caminha sem muletas entre os bancos dos peregrinos até o pé da imagem de Nossa Senhora, se ajoelha. Só então percebe que caminhou até lá. Só então percebe o instantâneo desaparecimento da gangrena, da supuração e instantânea recuperação dos ossos, da carne e das forças. Pula, dança, corre cheio de alegria e agradecimento. Imediata constatação médica. Em companhia da esposa e de várias testemunhas, Rudder vai ao vizinho castelo da marquesa Alphe de Courbourne, dona da gruta, construída às expensas do seu pai. No castelo, os médicos tocam, examinam. Médicos e particulares, todos constatam sob as 2 cicatrizes limpas e delicadas e testemunham o fato da cura de Pierre-Jacques de Rudder. No dia seguinte, e no outro, todos os médicos que antes examinaram e trataram do doente, agora veem e tocam o fato da cura milagrosa. Em Jabek, na casa do Sr. Charles Rossel, o Dr. Affenaert examina a perna de Pierre de Rudder tanto mais meticulosamente quanto mais resiste a acreditar na cura daquela perna quebrada. Todo o conhecimento do médico é que foi quebrada, porque encontrava a face interna da tíbia inteiramente lisa à altura da fratura, antes tão conhecida. Por fim, o médico reconhece. Você está inteiramente curado. Sua perna ha sido fortemente consolidada. Ela está como a de uma criança, e não como a de um homem cuja perna quebrou. Após sua cura, diz a viscondessa de Bus, nós o conservamos 15 anos como trabalhador, leal e dedicado. E nos momentos de descanso, o encontrávamos quase sempre rezando seu terço. Ele edificava a todos. Com a autorização da viscondesa de Bus, Rudder fez alegremente quase 400 peregrinações a Oustaker, aproveitando os dias de folga para agradecer sua cura a Deus e a Nossa Senhora. Inúmeras constatações. O fato da cura de Pierre de Rudder foi verificado antes, durante e depois do milagre. Novas constatações,
18 e 19 anos depois da cura, foram realizadas pelo Dr. Royer, de Lens-Saint-Remy, e pelos especialistas doutores Clement de Piquet, da Áustria, e Van Isendyck, da Bélgica. Ruder atendeu inclusive ao chamamento feito pelos médicos de Lourdes, agora Lourdes da França. Os doutores Vergès, Balenci e Dozouz dirigiam os trabalhos do Bureau de Constatation Médicale de Lourdes. E os numerosos médicos do Bureau descobriram e confirmaram a marca, ou 3 marcas, essa espécie de rubrica. Na época da cura de Pierre de Ruder, não podia haver verificação por radiografia, que não existia então. Mas, por iniciativa do Paul Calevert, reitor do Seminário Maior de Bruges, 22 anos depois da cura, a radiografia foi realizada pelo Dr. Seligman, professor do Ateneu Real. Em qualquer restauração natural de fratura de ossos, o cálcio vai lentamente formando um calo ósseo, até juntar após muito tempo os fragmentos. No caso de Pierre de Ruder, os fragmentos soldaram-se diretamente um ao outro, sem o calo ósseo característico. A perna esquerda ficou exatamente do mesmo tamanho que a direita, apesar de 4 centímetros de osso que o médico retirara quando do primeiro atendimento ao acidentado, apesar de outros sequestros que o médico retirou outras várias vezes. Apesar da parte do osso que o acidente triturara e que ficou sem periósteo, apesar dos pedaços de osso que se perderam por supuração, apesar da grandíssima surpresa, da incrível marca. Os ossos haviam soldado justapostos. Na extensão de 1 decímetro, os ossos da tíbia e do perônio estavam justapostos no sentido antero-posterior. Os ossos superiores estavam na frente. Apesar disso, a perna tinha exatamente o mesmo tamanho e a mesma verticalidade que a perna direita. Ruder absolutamente não mancava. Aos 75 anos de idade, 23 anos após a cura milagrosa, Ruder morre de pneumonia. É enterrado no cemitério junto à igreja. Colocam lá um grande crucifixo de ferro forjado com uma inscrição que alude ao grande milagre de que toda a cidade era testemunha. Os ossos de Pierre de Ruder, expostos em Lourdes, França. E continuaram as verificações. 1 ano após sua morte, exumaram o esqueleto e retiraram os ossos das 2 pernas para submetê-los à mais exaustiva análise. O Dr. Rostenberg fez a necropsia. Verificaram que os ossos da tíbia e do perônio consolidaram-se justapostos e, estando desviados, sem ajustamento das suas partes fragmentadas, as substâncias lisas e sem faltas de substâncias ósseas. Deus havia posto sua assinatura, a marca, sobre estes ossos. E necessariamente pela análise, os ossos tiveram de se consolidar de modo instantâneo. Posteriormente, 13 anos após a morte de Pierre de Ruder, o Dr. Léon Reverchon, professor na Faculdade de Medicina de Lille, com a colaboração do Dr. Glorieux, de Bruges, sobre os ossos das pernas de Pierre de Ruder, que se conservam até hoje na Cúria do Bispado de Bruges, tira 5 filmes radiográficos bem detalhados que mostraram que a solidificação foi instantânea e perfeita, e com a mesma estrutura óssea que a da outra perna. Nova análise radiográfica em 1951, pelo professor Dr. L. Elaut, confirmando plenamente as verificações anteriores. A impossibilidade médica, uma fratura exposta, não tratada, que permaneceu aberta por 8 anos, cicatrizar instantaneamente, é algo que desafia as leis da biologia. Documentação histórica. Existem laudos médicos, testemunhas civis e religiosas que acompanharam o antes e o depois. Impacto duradouro. O caso não foi um rumor isolado, mas permaneceu como prova concreta de um fato sobrenatural. Finalidade espiritual. Além da cura física, o milagre fortaleceu a fé de milhares de pessoas e continua sendo lembrado como sinal da intervenção divina na história humana. Assim, o milagre de Pierre de Ruder permanece como um dos exemplos mais sólidos daquilo que a ciência não explica, mas a fé reconhece como uma intervenção direta de Deus por intercessão da Virgem Maria.